Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Verso 29. Idam shariram shrinu sukshma sanyitam lingam tvapanchi krita bhuta sambhavam savasanam karma phalanubhavakam swanyanato nadirupadhiratmanaha swapno bhavatyasya vibhaktyavastha swamatra sheshena vibhati yatra. Das 7 questões colocadas pelo aluno, a quinta questão está agora a ser respondida pelo professor. Kaha asal anatma. O que você quer dizer com anatma, o não eu? Aqui, Shankaracharya apresenta o nosso corpo físico material como anatma. Isso significa que ele é apenas um objeto de experiência, não eu, o experimentador. Este corpo é anatma, é dividido em 3 camadas. E elas são conhecidas como Sthula, Sukshma, Karana Sharirams. Corpos grosseiro, sutil e causal. O corpo grosseiro foi definido. Agora, o corpo sutil está sendo explicado nos versos 28 a 30. 3 versos. Agora estamos vendo o verso 29. Este corpo sutil, que é composto de elementos sutis, possui todas as ferramentas para transações. E o corpo sutil, sendo um material por natureza, como o corpo grosseiro, não tem consciência própria, nem pode gerar consciência por si só. Portanto, devemos lembrar que ele tem consciência emprestada apenas, assim como a lua toma emprestada a luz do sol. A consciência no corpo físico, no corpo sutil e no corpo causal, todas elas são emprestadas. Mas de onde cada um toma emprestado varia. Eu disse, há uma ordem nesse empréstimo. O Karana Shariram, sendo o mais sutil, ele toma emprestado a consciência diretamente do Atma. O Sukshma Shariram toma emprestado do Karana Shariram. E o Sthula Shariram toma emprestado do Sukshma Shariram. Tendo assim emprestado a consciência, o Sukshma Shariram torna-se senciente e, por sua vez, confere senciência ao Sthula Shariram. Esta é a explicação chástrica. Portanto, o Sukshma Shariram torna-se muito importante para manter o Sthula Shariram, o corpo físico, vivo e funcional. A qualidade de nossa vida depende do funcionamento adequado de nossos indriyams, que fazem parte do Sukshma Shariram. Portanto, o Sukshma Shariram é muito importante para qualquer ser vivo. No momento em que o Sukshma Shariram abandona este Sthula Shariram, o corpo físico morre. Assim, o corpo é um ser vivo somente devido à presença do Sukshma Shariram. O Sukshma Shariram torna o ser vivo possível. Além disso, somente os seres vivos possuem autoconsciência. Essa autoconsciência, que também se deve ao Sukshma Shariram, é muito, muito importante, porque a autoconsciência nos ajuda a descobrir a consciência absoluta e todo-pervasiva. Na Mandukya Upanishad, a palavra usada para autoconsciência é Eka Atma Pratyaya Saram. Essa autoconsciência contínua é a guia para o buscador espiritual realizar novas investigações e conhecer a consciência absoluta. A autoconsciência é a consciência empírica no Sukshma Shariram. Somente através dela descobrimos a consciência absoluta. Portanto, a autoconsciência só é possível graças ao Sukshma Shariram. E uma vez que ajuda a conhecer o Atma, o Sukshma Shariram é chamado de Lingam. Lingam significa aquilo que nos ajuda a conhecer o Atma. Ling significa conhecer. O significado da raiz ling no dicionário é ir.
Mas há uma regra geral de que todas as raízes sânscritas que têm o significado de ir também têm o significado de conhecer. E, portanto, lingati, gacchati, janati e lingati, atmanam, anena iti lingam, krana vyutpatti. Assim, Sukshma Shariram é chamado lingam, porque ele me dá liderança para finalmente conhecer o Atma. Idam Shariram Shrinu, Sukshma Sangitam Lingam, Ghamakam, Nyapakam, é o revelador do Atma absoluto. Até aqui vimos na última classe. A próxima palavra é Lingam tu apanchikrita bhuta sambhavam. Tu é para diferenciar Sukshma Shariram de Sthula Shariram. Enquanto o corpo grosseiro nasce de elementos grosseiros, o corpo sutil, por outro lado, tu significa por outro lado, nasce dos elementos sutis. Apanchikritam significa não grossificado. Não grossificado significa sutil. Apanchikrita bhutebhyaha sambhavaha utpati yasya bahuvrihi. E então, Savasana. Não apenas o Linga Shariram possui tantos Punyapapa Karmani, nascidos de nossas ações passadas, isso que vimos no shloka anterior. Podhyadhyavidyapi cha Kama Karmani. Punyapapa Karmas, especialmente o Prarabdham, são armazenados no Sukshma Shariram, como foi dito no shloka anterior. Aqui Shankaracharya diz, não existem apenas Prarabdha Karmas, mas Prarabdhavasanas também estão lá. Porque todo karma produz Punyapapam e uma Vasana. Vasana é a tendência de fazer o mesmo karma. O resultado do karma é chamado Karma Phalam. A tendência de fazer o mesmo karma é chamado Vasana. O Karma Phalam me afetará como Bhokta, dando situações, enquanto que as Vasanas me afetarão como um karta, me forçando a mesma coisa. Quando tomo café por alguns dias, qualquer que seja o resultado da cafeína, ele estará lá. Isso é chamado Karma Phalam. Mas em adição a isso, essa atividade de beber está gerando uma vasana, uma tendência repetitiva, que me pede, para o karta, para beber café hoje também. Todos os dias sou persuadido e sou incapaz de resistir a esse impulso. Assim, as vasanas influenciam o karta, e o karma phalam afeta o bhokta. Portanto, temos prarabdha karmas e prarabdha vasanas. E por isso mesmo, pessoas diferentes têm inclinações diferentes. É por isso que encontramos alguns bebês interessados em música desde muito jovens, alguns em pintura, alguns em matemática. Tais inclinações se devem a Purva Janma Vasanas. Então, karma afeta o bhokta e a vasana influencia o karta. Todos nós somos cheios de vasanas. Se você se interessa por espiritualidade, se sente vontade de frequentar uma aula do Vivekachudamani, é por causa de sua vasana espiritual. Geralmente, as pessoas não têm interesse em espiritualidade. Então, Savasanam. Todos esses são adjetivos para Sukshma Shariram. Vasanadehi. Saha vartate iti Savasanam. Sukshma Shariram. Savasanam. Cheio de vasanas. E Karmaphala Anubhavakam. Este Sukshma Shariram converte o Jivatma em Karta e Bhokta. Através de suas vasanas, ele me transforma em um karta. E através dos karmas, ele me transforma em um bhokta. Jivatma se torna um karta e bhokta somente quando se identifica com Sukshma Shariram. No momento em que vou dormir, não há identificação com Sukshma Shariram. Então não sou nem um karta, nem um bhokta. Assim, fica claro que o Sukshma Shariram por si só me torna um Jivatma, um Karta Bhokta. E como ele faz isso? Karmaphala Anubhavakam. Ele torna o Jivatman experimentador.
tornando-o um bhokta, um experimentador do karma palam, de todos os punya papans acumulados ao longo de tantos janmas. Punyam nos dá experiências agradáveis, papam nos dá experiências desagradáveis. Portanto, karma pala ani anubhavayati nos faz experimentar, ityanubhavakam. Este sukshma shariram é chamado de upadhihi atmanaha. Upadhihi é uma palavra técnica. Tentarei dar um significado simples. A palavra upadhi é usada para indicar algo que faz com que alguma coisa pareça diferente, pareça com outra coisa. Se x, na proximidade de y, faz com que y pareça diferente, x é chamado upadhi. Y é chamado upahitam. Upadhi faz com que o upahitam pareça diferente. Ele não muda o upahitam, apenas faz com que o upahitam pareça diferente. Upadhi é um fator de distorção. Ele distorce os objetos que estão próximos. O exemplo dado no Vedanta é de um objeto colorido na proximidade de um cristal incolor. Na proximidade desse objeto colorido, o cristal incolor parece colorido. Ele não fica colorido, apenas parece colorido. O objeto colorido é chamado upadhi. O cristal é chamado upahitam. O cristal incolor parece colorido. O upadhi distorce o upahitam. De fato, Sureshwaracharya dá um exemplo científico surpreendente no Naishkarmya Siddhi. Suponha que você mantenha uma haste reta, parcialmente submersa em água, em uma tigela de vidro. Metade da vara está debaixo d'água, a outra metade está acima d'água. Observe de lado. A vara reta agora tem uma versão distorcida. Parece curvada no ponto de contato com a água. A vara reta parece curvada por causa da água. A água é o upadhi e a vara é o upahitam. Similarmente, os três sharirams são chamados de upadhi para o Jivatma. Por que são chamados de upadhi? Porque o Atma, que é originalmente Paramaha Atma, na proximidade dos três sharirams, fica distorcido e aparece como Jivatma. O Atma original é Akarta e Abhokta, não fazedor, não desfrutador. Mas na presença do Sukshma Shariram, ele se torna, ou parece se tornar, Karta e Bhokta. Essa distorção de Akarta em Karta, Abhokta em Bhokta, imortal em mortal, ilimitado em limitado, essa distorção é causada pelo Sukshma Shariram. E enquanto não soubermos que Sukshma Shariram é apenas um upadhi, pensaremos que somos Jivatmas. Portanto, Acharya diz, Ajnanataha, devido à autoignorância, ignorância da nossa verdadeira natureza, e devido à ignorância da função do upadhi, o Sukshma Shariram distorceu a nossa verdadeira natureza, que de fato é Atmanaha. Então, Paramatma aparece como Jivatma, Sva Ajnanataha, devido à autoignorância, ignorância da nossa verdadeira natureza superior. Upadhihi Bhavati. O Sukshma Shariram tornou-se um upadhi distorcido para Anadihi Atmanaha, o onipresente Atma. É por isso que, durante as classes do Naishkarmya Siddhi, fiz uma pergunta. Então, a vara está torta debaixo d'água? O que devemos fazer para deixar a vara reta? Nossa tendência será dar uma resposta errada. Qual é a resposta errada? A pessoa imediatamente pulará e responderá, é simples, retire a vara da água. E então a vara torta se tornará uma vara reta. Nós dizemos, essa é uma resposta errada. Você não precisa fazer nada.
Apenas entenda que a água é um upadhi. Ela apenas faz a vara parecer torta, mas mesmo debaixo d'água, a vara continua reta. Ela não se tornou torta. Portanto, não precisamos realmente fazer nada, exceto ter uma compreensão clara de que a distorção é apenas uma ilusão. O Jnani é aquele que apenas usa o Sukshma Shariram. Ele sabe claramente que, enquanto o Sukshma Shariram estiver ali, eu parecerei um ser finito. Mas eu estou apenas parecendo um ser finito. Na realidade, eu sou o infinito Atma. Não preciso fazer nada para mudar esse estado ilusório. Jnani é aquele que compreendeu e continua a funcionar como Jivatma na presença do Sukshma Sharira Upadhi. Mas ele se lembra, eu pareço como Jivatma para todos os outros por causa do Sukshma Sharira Upadhi. Mas eu era, eu sou e sempre serei Paramatma. Aham Brahma Asmi. Bem, de qualquer forma, isso é tudo uma observação à parte. Aqui o que eu queria dizer é que Sukshma Shariram é um Upadhi. E quando o Upadhi surgiu? Anadi é um Upadhi eterno. Porque mesmo durante o Pralayam, quando o Sukshma Shariram atual é desmantelado, ainda temos o Karana Shariram, no qual todos os futuros Sukshma Sharirams estão potencialmente presentes. Então, no próximo Shrishti, outros Sukshma Shariram e vários Sthula Sharirams virão e desaparecerão. Isso continuará indefinidamente, Shrishti após Shrishti. E como tudo começou? Tudo começou com Ajnanam, ou ignorância. E quando a ignorância começou? Mais tarde, quando estudarmos o Karana Shariram, veremos que Ajnanam também é Anadi. Assim, Sukshma Shariram também está sempre presente, seja na forma ativa ou na forma potencial. Portanto, Acharya diz, Anadi Upadhi Atmanaha. Para o Jivatma, Sukshma Shariram é o Upadhi sem início, o fator condicionador, o fator ilusório, etc. É muito difícil traduzir a palavra Upadhi. A melhor tradução é Upadhi. Então, Sva Ajnanataha. Sva significa Svarupasya. Ajnanataha significa Ajnanat. Anadihi Upadhihi Atmanaha. Continuando. O próximo verso, número 30, está em métrica irregular. Temos Samavritam e Vishamavritam. Métrica regular e métrica irregular. Uma métrica regular podemos cantar e recitar como um poema. A métrica irregular é difícil de recitar como um poema. Temos que lê-la como prosa. Portanto, leremos como prosa. Sarva Vyaprtikaranam Lingam Idam Syatchedatmanah Punsaha Vasyadikamiva Takshnaha Tenaivatma Bhavatyasangoyam. Idam Lingam. Este Sukshma Shariram é Sarva Vyaprtikaranam. Vyapara significa transação. Transação é definida como Ana Upadanam, receber e dar, entrada e saída. Todas as transações envolvem receber e dar. Para todas as transações, ao longo do nosso período de vigília, usamos diferentes instrumentos ou ferramentas que enumeramos anteriormente. Jnanendriyani, Karmendriyani, Antahkaranam. Prana, no entanto, não é uma ferramenta, um karanam. Prana é o mantenedor da casa. Ele mantém uma pessoa viva e saudável. Não participa de transações mundanas. Não se enquadra em karanam. Mas Jnanendriyani, Karmendriyani e o Antahkaranam quádruplo são todos ferramentas diferentes no kit de ferramentas Sukshma Shariram. Como alguns trabalhadores que usam um casaco especial. Nesse casaco há tantos ganchos, bolsos e compartimentos.
Todas as suas ferramentas de trabalho, como chaves de fenda, alicates de corte, martelo, chaves inglesas, corda, lanterna, etc., estão todas disponíveis nesse casaco. Eles também sabem qual ferramenta está e aonde. Tão práticos e organizados. Similarmente, quando acordamos, a primeira coisa que fazemos no estado de vigília é vestir o kit de ferramentas Sukshma Shariram. Então nosso dia começa. Jnanendriyani, Karmendriyani, Antahkarana, nós usamos. Portanto, Sukshma Shariram é o kit de ferramentas, ou Karanam, para Sarva Vyapriti, para todas as transações espirituais, religiosas e mundanas, tanto boas quanto más. E esse livre-arbítrio também se torna operacional no Sukshma Shariram. Portanto, Sarva Vyapriti Karanam é o conjunto de ferramentas empregados por quem? Chidatmanaha Pumsaha. Pumsaha significa o ser humano. Puman significa um ser humano. Literalmente significa homem. Puman, Pumansal, Pumansaha. Sakarantam Pumlingaha. Pums Shabdaha. Shasti Vibhaktihi Ekavachanam. Pumsaha, homem. Aqui traduzimos como um ser humano. Chidatmanaha, que é o Chidatma, significa um Jivatma, mas que na realidade é Paramatma. Então, Paramatma, também conhecido como Jivatma. Chidatmanaha, Jivatmanaha, Pumsaha, Karanam Syad. Como o que? Vasi, Adikam Iva, Takshnaha. Takshnaha significa um carpinteiro. Assim como um carpinteiro, Vasi, Adikam. Vasi significa algum instrumento que ele usa para lascar alguma parte da madeira para fazer móveis. Esse instrumento é chamado Vasihi. E Adikam, etc., significa outros instrumentos semelhantes usados por um carpinteiro. Um carpinteiro desfruta da carpintaria apenas quando seus instrumentos estão presentes. No momento em que os instrumentos se vão, ele deixa de ser um carpinteiro. Similarmente, Atma se torna um Karta Bhokta, fazedor e experimentador, somente quando veste a capa de Sukshma Shariram. Com a capa de Sukshma Shariram, Atma parece Karta Bhokta. E quando a capa é retirada, o Atma, por si só, é Asangaha. Asangaha significa desconectado do fazedor e desfrutador. Kartritva, Bhoktritva, Rahitam. E então, Vasyadikam Iva Takshnaha. Similarmente para Atma, Sukshma Shariram é um instrumento distorcendo o Paramatma em um Karta Bhokta Jivatma. Mas por si só, Tenaiva Atma. Por essa razão, Ayam Atma Asangaha Bhavati. O Atma deve ser entendido como Asangaha por si só. Que significa que, intrinsecamente, Atma não é um Karta nem um Bhokta. Esses são apenas atributos transferidos. Assim como objetos coloridos transferem seu atributo de cor para um cristal transparente, e o cristal parece colorido. Mas na realidade ele permanece incolor, Asangaha. Similarmente, eu sou o cristal incolor, Atma, e o Sukshma Shariram é como o objeto colorido. A cor é Kartritvam Bhoktritvam. Essa cor está aparecendo em mim. Portanto, o eu ignorante afirma, eu sou Karta Bhokta e Jivatma. Mas, na realidade, eu mesmo, o Atma, sou Asangaha, Sfatikavat, como o cristal. Frequentemente, o exemplo do cristal é dado para Atma. É por isso que um tipo de Shiva Lingam que eles usam é Sphatika Lingam. E a mala também é Sphatika Mala. O cristal, portanto, recebe tanta importância em nossa cultura porque é um dos exemplos para Atma. Nossa tradição quer nos lembrar que somos sempre puros. Então, Tena Iva. Por essa razão, o kit de ferramentas Sukshma Shariram
por si só, aparentemente nos torna karta. Mas, na realidade, ayam atma asangaha bhavati. Asangaha significa sem relação. E com isso, o tópico Sukshma Shariram é concluído. Sobre o tópico Sukshma Shariram, Shankaracharya também escreveu vários versos. Aqueles que se inspirarem no estudo desta versão mais curta, podem consultar o original. Lá tem uma tela muito vasta. Cerca de 585 slokas estão lá. Uma tela muito grande. Agora, entraremos no tópico Karana Shariram, verso 31. Avyaktanamni paramesha shaktihi anadya vidya trigunatmika para karyanumeya sudhriyaiva maya yaya jagat sarvamidam prasuyate. O Karana Shariram é considerado a camada mais interna do corpo e também a camada mais fina ou a camada mais sutil. Portanto, compreender o conceito de Karana Shariram em si exigirá muita aplicação mental. Muitos estudantes expressam que, mesmo após vários anos de estudo, o Karana Shariram não é claro. Isso porque ele é muito abstrato e muito sutil. É o nosso corpo mais sutil. E este corpo você manterá até moksha. Durante a morte, como eu disse na última aula, nós resolvemos o corpo físico apenas. E durante o pralayam, resolvemos o Sukshma Shariram. Mas mesmo depois de nos livrarmos deles, durante a criação e após a criação, nos seguramos ao Karana Shariram, no qual mantemos todo o nosso Punya Papa Karma. O Karana Shariram só se resolverá com o autoconhecimento. O Karana Shariram tem a vida mais longa, e é o corpo mais refinado, o mais abstrato. Faremos o nosso melhor para entendê-lo. Você terá que refletir sobre este tópico repetidamente. E para entender isso, precisamos recorrer às informações básicas que apresentei na última aula, ao introduzir o Sthula Shariram. Ou seja, ao introduzir o 27º verso, eu disse que a cosmologia védica está presente no Vedanta. Você precisa relembrar esse tópico aqui. Qual é o princípio da cosmologia? Primeiro, o Vedanta diz que um produto nunca pode surgir do nada. Se você diz que algo pode surgir do nada, isso é chamado de Asat Karya Vada, da filosofia Nyaya. O Vedanta rejeita Asat Karya Vada. Se algo tem que se originar, deve surgir de outra coisa. Uma semente ou uma causa na qual já deve estar em forma potencial. Se vemos uma planta saindo da terra, sabemos que antes da origem da planta, sob o solo, deve ter havido a semente. Se as sementes não estiverem lá, as plantas não podem simplesmente germinar. Este princípio, de que todo produto tem uma causa, estendemos a todo o cosmos. Felizmente, a ciência moderna fala sobre a teoria do Big Bang e da evolução do universo. Eles falam sobre o estado de singularidade antes do Big Bang. Eles também dizem que a singularidade é um estado de ausência de informação. Eles dizem, somos incapazes de compreender o que existe. Dizemos que deve haver um potencial para a evolução de todas as estrelas, planetas e galáxias. Deve haver a semente em forma potencial. E essa semente de todo este cosmos é chamada Avyaktam, o imanifesto. Eu disse isso na minha introdução ao verso 26. Portanto, antes da evolução do universo, havia duas coisas. Uma é a semente do universo, que agora chamo de Avyaktam, o não manifesto, mas presente. E eu disse, há uma segunda coisa também. Esse é o princípio consciência, conforme revelado pelo Vedanta. A ciência moderna não sabe o que é consciência, mas o Vedanta revela a natureza da consciência como eterna e onipenetrante. Antes do Big Bang, antes da evolução do cosmos, havia Atma, o Chaitanyam, e Anatma. Esse Anatma é chamado de Avyaktam,
Avyakta Anatma. Este é o primeiro ponto a ser lembrado. E neste Avyakta Anatma, tudo deve estar potencialmente presente. Significa que tudo o que é produzido, manifestado posteriormente, deve estar potencialmente presente. Isso significa que tanto o micro-universo individual, na forma de vários indivíduos, assim como o macro-universo, as galáxias, etc., dividimos toda a criação em micro e macro. Seres vivos e universo inerte. Todos devem estar lá. Apenas disso se origina o Sukshma Shariram de todos os seres vivos. Portanto, o Sukshma Shariram de cada ser vivo deve estar presente naquele Avyaktam cósmico. Cada Sukshma Shariram, corpo sutil, deve estar presente em forma potencial. E cada corpo físico também deve estar presente em forma potencial. A possibilidade deve estar presente. O Avyaktam deve ser um software que possua toda a codificação, os códigos genéticos de todos os Sukshma Sharirams e Sthula Sharirams. Por quê? Porque ambos precisam ser criados posteriormente. Não apenas os Sthula Sukshma Sharirams devem estar em forma de semente ou potencial. Os universos correspondentes também devem estar lá. Porque com a ajuda do Sthula Shariram, eu experimento o universo denso. E com a ajuda do Sukshma Shariram, mente e intelecto, sou capaz de experimentar o universo sutil de emoções como amor, ódio, etc. Existe um mundo de emoções, um mundo de ideias, um mundo de conceitos. Isso é chamado de universo sutil. Então temos um universo grosseiro, correspondendo ao Sthula Shariram, é o Sthula Prapancha. E correspondendo ao Sukshma Shariram, temos o Sukshma Prapancha. Se você for a uma biblioteca enorme, há milhões de livros lá. Os livros são o hardware. Mas cada palavra, cada frase em cada livro se refere a ideias, conceitos que não vemos. Muitos CDs, pendrives e outras mídias de armazenamento estão lá, visíveis. Mas a vasta quantidade de dados que eles contêm está em uma forma invisível. Essa parte invisível do universo está armazenada na nuvem. Portanto, essa nuvem é o universo invisível, o Sukshma Prapancha. Então, portanto, estou introduzindo as palavras Sthula Prapancha e Sukshma Prapancha. Vimos Sthula Shariram e Sukshma Shariram. Shariram é micro, Prapancha é macro. E todos esses quatro, Sukshma Shariram, Sthula Shariram, Sukshma Prapancha, Sthula Prapancha, todos esses quatro emergem, se originam daquele Avyakta cósmico no momento da criação, da singularidade, o ponto de não informação. E este Avyakta está associado a duas versões, Sthula Shariram e Sukshma Shariram, deve estar em forma de semente. Esta forma semente dos dois Sharirams é chamada Karana Shariram. E a versão semente do Prapancha, o universo, é chamada Karana Prapancha. Tanto o Karana Shariram quanto o Karana Prapancha, as versões semente, estão incluídas em um Avyaktam cósmico. E para transmitir isso, o Vedanta usa duas palavras sânscritas distintas. Karana Shariram, a versão micro, é chamada Avidya. Avidya significa Karana Shariram, que existia antes do Big Bang, no Avyaktam, o único responsável por nossos atuais Sukshma e Sthula Sharirams. Correspondentemente, o Karana Prapancha, a versão macro incorporada naquele Avyaktam, é chamada de Maya. Assim, Maya, do ângulo Prapancha, a versão semente de Prapancha, e Avidya, do ângulo Shariram, a versão semente de Shariram. Tanto Maya quanto Avidya estão presentes em um Avyaktam. Mas só podemos diferenciar o micro, o macro, etc. após a criação. Enquanto que, em Avyaktam, todos eles estão presentes em uma forma indiferenciada. Não se pode dizer que isto é micro, aquilo é macro. Na Chandogya Upanishad, o professor pede ao aluno que traga uma fruta da figueira da Índia.
Uma conversa maravilhosa. O aluno mostra a fruta. Corte-a. Sim, senhor, está cortada. O que você vê nela? Eu vejo uma semente minúscula, senhor. Corte-a. Sim, senhor, está cortada. O que você vê ali? Eu não vejo nada, senhor. Ó aluno, nesta semente invisível está toda a figueira de Bengala, em forma potencial. O tronco enorme, tronco primário, secundário, raiz, folhas, frutos, tudo o que não conseguimos diferenciar está disponível nesta minúscula semente. Qual é a prova de que está tudo ali na semente? Não vemos o fruto na semente. Sim, mas a partir do produto, inferimos que todos devem estar ali. Se não estiverem ali, se você plantar uma semente de manga, uma figueira de Bengala nunca nascerá. Portanto, na semente invisível, tudo está ali. Isso não é provado por Pratyaksha Pramanam, mas é provado por Anumana ou Arthapati Pramanam. Karya Anumeya. Assim, podemos inferir o Avyaktam. E o Shastra fala sobre o Avyaktam. Tanto Anumana Pramanam quanto Shastra Pramanam nos ajudam a entender o Avyaktam anterior ao Big Bang, que possui tanto Maya quanto Avidya. E Maya é responsável por Sukshma e Sthula Prapancha, enquanto Avidya é responsável por Sukshma Sthula Sharirams. Agora a próxima pergunta é: como posso experimentar ou entender esse Karana Shariram? Mesmo que digamos, ele está disponível antes do Big Bang, como posso entender, compreender esse Karana Shariram? Para isso, o Shastra fornece um modelo ou exemplo. Se você quiser saber como era a condição antes do Big Bang, podemos simular a situação pré-Big Bang. Simulação de computador, eles dizem. Mas aqui é mais simples. Basta dormir. Não agora. Vá dormir, e quando você está no sono sem sonhos, você não tem experiência do corpo físico. Mesmo que o possua, você não o experimenta. E nenhuma experiência de Sukshma Shariram, porque a mente está resolvida, já que os órgãos dos sentidos não estão funcionando naquele momento. Qual é a sua experiência então? Você diz um vazio total. E quando você está experimentando o vazio, o Shastram diz: esse vazio no sono profundo não é um nada ou não existência. Esse vazio é um objeto de experiência, e seu experimentador é a consciência, que revela o vazio. O vazio que é revelado pela consciência é o Karana Shariram, que contém tudo o que virá quando você acordar, e tudo o que virá no próximo nascimento, e tudo o que virá na próxima criação. Tudo está armazenado nessa forma potencial. Não consigo vê-los, porque são todos Avyaktam. Portanto, Avyakta Namini, o Acharya apresenta. Veremos os detalhes na próxima classe. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Shanti Shanti Shanti